palavra cânon, que a gente acabou de utilizar aqui, significa literalmente régua ou cana. O termo foi adotado por estudiosos para designar a lista de livros que compõem o texto considerado como autoritativo pela comunidade de fé em questão. Ou seja, cânon do grego é como se fosse uma régua, uma medida. E, posteriormente, foi adotado como a medida da lista de livros que deveria ser considerada como os livros que foram inspirados por Deus. Essa lista de livro convencionou-se chamá-la de cânon ou cânon bíblico ao longo do tempo. Nós sabemos que o cânon bíblico dos cristãos compõe o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e algumas tradições cristãs contêm ainda um grupo de livros chamados de deuterocanônicos ou apócrifos, dependendo da tradição, e esses livros também são considerados, especialmente pela tradição católica, como livros canônicos. Deuterocanônico, então, livros que são canonizados depois, deuteros, em grego. Agora, dentro dos livros que são considerados canônicos no Antigo Testamento, tanto para cristãos quanto para judeus, há um pequeno grupo de livros chamado de o livro dos 12, ou composto por 12 profetas específicos. Assim, o cânon cristão difere consideravelmente do judeu, especialmente em relação aos livros do Novo Testamento. Contudo, há outras diferenças. Em especial, a mais marcante é a forma de organização dos livros do Antigo Testamento. O cânon judaico agrupa os livros entre o que chama de Torá, Nebiim e Ketubim, e tomando as primeiras palavras ou primeiras letras da Torá, o T, o Nebiim, o N ali, né? E o Ketubim, ou seja, Torá é o Pentateuco, o Nebiim são os profetas e Ketubim, os escritos. Os judeus se referem à Bíblia deles de Tanakh. Tanakh. São o Torá, Nebiim e Ketubim. Entre os profetas, que são os Nebiim, que são a seção composta por eles, nós temos ali o livro dos 12, ou Tsere Assar, os 12 profetas em aramaico. Esses 12 profetas, eles são 12 autores distintos que compuseram livros menores, não são livros tão grandes assim, e que juntos eles compõem uma linha de raciocínio teológica específica. Contudo, esses profetas, eles vêm de diversos períodos da história de Israel e compuseram livros de acordo com esses diferentes períodos. As tradições cristãs mais antigas também se referiam a este grupo de livros como apenas uma obra. As expressões gregas geralmente utilizadas para se referir a esses profetas eram Hoi Dodeca Prophetai ou Dodeca Propheton, literalmente, então, significando os 12 profetas. O termo latino, Prophetai Minores, profetas menores, foi utilizado pela primeira vez em fontes patrísticas. Por exemplo, Agostinho utiliza a expressão em seu livro A Cidade de Deus. Fontes patrísticas são aquelas fontes cristãs no origem, bem no começo da igreja cristã, logo após os apóstolos. São escritos da igreja cristã que que veio logo após os apóstolos e desenvolveram então a teologia cristã e também ideias de cânon, ideias de ortodoxia, que a gente pode receber desses escritos. Nesses escritos é que a gente vai ter, pela primeira vez, o termo profetas menores sendo utilizado para se referir a estes 12 homens, a estes 12 autores.